não demos prosseguimento, nós começamos, não de forma ainda tão forte, tão intensa, nós começamos a falar a respeito desse novo tema que nós estamos ministrando, que é o tema do falar em línguas. Então hoje nós vamos dar continuidade em relação a esse tema. Amém? A Dai tem um aviso para dar? Qual que é, Dai? Pode falar daí. Pode falar daí. Sim? Ah, sim, a Dai está avisando que aconteceu um imprevisto na fábrica das camisetas e a entrega que seria hoje, ela só vai acontecer na sexta-feira, ok? Então, se você quiser maiores informações, você pode falar com a pastora Daiane, que ela vai explicar para você mais detalhes em relação a esse imprevisto. Vanessa, sim? Em relação ao seminário? Ah, sim. Em relação à camiseta? Sim, quem trouxe valores em relação à camiseta pode falar com a Vanessa ou então com a pastora Daiane. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Vamos que vamos. Na semana passada, nosso amado irmão Rubens, ele fez duas perguntas, na verdade não apenas uma, né? Fez duas perguntas em relação à oração em línguas. Uma das perguntas que ele fez é: o que se ora? A pergunta dele está na base do conteúdo da oração em línguas. E também a outra pergunta que ele fez é: para que se ora? Para que existe isso? Qual é a razão? Qual é o propósito da oração em línguas? E nós começamos a explicar na semana passada a respeito disso. E nós utilizamos um versículo que eu gostaria que você pudesse abrir novamente, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 16 até o verso de número 17. Marcos 16, verso 16 e 17. Não, vamos ler a partir do 15, é melhor. Marcos 16, a partir do verso número 15. Obrigado, querida. Diz assim o Senhor Jesus, ele menciona: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Essa passagem aqui, querido, você conhece esse trecho da Escritura Sagrada. Ele é parte da grande comissão, ele é uma palavra que envolve essa ordem para a evangelização, essa ordem para o evangelismo. Obrigado, Maria. Muito obrigado, querida. Então, existem alguns elementos aqui que nos são bem conhecidos já. Nós temos aqui nessa palavra dada por Jesus uma ordem para que nós possamos ganhar vidas para Ele, que nós possamos ir pelo mundo pregando o evangelho. Aqui menciona que esse evangelho deve ser pregado a toda criatura. Todas as pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir a respeito dessa boa nova de salvação. Isso está no versículo 15. Aí depois do versículo 16 ele fala a respeito da fé e menciona que a fé, ela é o requisito para a salvação acontecer. Se você crer, obviamente, então você é batizado em função de você crer, e a salvação ela se manifesta. Agora, se você não crer, e aqui está o elemento que compõe a salvação ou a condenação, se você não crer, a Bíblia fala que essa pessoa será condenada. E aí, então, no versículo 17, Jesus ele fala a respeito de sinais. E nós falávamos na semana passada, eu vou dar prosseguimento a partir dessa palavra. Obrigado, Alessio. Ele fala a respeito de sinais que vão acompanhar, que vão se manifestar em meio à obra de Deus, que vão se manifestar enquanto o evangelho é pregado. Na medida que o evangelho é pregado, o evangelho ele é ouvido, ele é crido, ele é confessado, então manifestações aconteceriam. E esses sinais acompanhariam a fé, acompanhariam os que creem. Aqui já temos um elemento importante.
o elemento da fé. Isso aqui já é um bom pontapé inicial para que a gente possa explicar alguma coisa em relação a manifestações espirituais. Se nós quisermos explicar a respeito de manifestação de Deus, se nós quisermos falar a respeito de dons espirituais, se nós quisermos falar a respeito de a glória de Deus, as manifestações do agir do Espírito Santo, obviamente nós precisamos entender que a matéria-prima para o agir de Deus, o que Deus espera que seja ativado, é um negócio que se chama fé. Então tudo que a gente está para falar aqui, a partir de agora, nos próximos dias que se seguem, até que nós esgotemos em partes pelo menos esse tema, nós estamos falando a respeito de uma perspectiva da fé. Nós não estamos falando a respeito da perspectiva da ausência da fé. Nós estamos falando a partir da perspectiva de quem crê. Ok? Por exemplo, só para que a gente possa caminhar um pouquinho nessa revelação. Quantas pessoas aqui têm certeza da sua salvação? Levante sua mão para que a gente possa conhecer. Glória a Deus. Deixa eu ver. Todos esses que levantaram a mão têm certeza da salvação. Amém? Vocês têm certeza da salvação. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Da onde vem essa certeza que você tem de que você está salvo? Da fé. Essa fé se apoia no quê? Na palavra. Qual palavra? Na palavra de Deus. Mais especificamente, o que ela fala a respeito disso? Por que você, uma vez que eu pergunto, que você, se você tem ou não certeza da salvação, você imediatamente, a grande maioria aqui levantou a sua mão, rapidamente, instantaneamente. Essa certeza, ela vem da onde? Está baseada no quê? Na palavra, de que quem crer vai ser salvo. Essa é uma, né, Rubens? Você apontou, está correto. Palavra bíblica, ok? Escritura sagrada, mais do que escritura sagrada, veio da boca de Jesus, essa é uma. O apóstolo Paulo explica outras também. Tem outras passagens, muitas passagens que fala e nos garante que nós de fato podemos ter certeza da salvação. Agora, de novo, só para que a gente possa frisar bem, essa certeza que você tem, ela vem por meio da tal palavra. Essa palavra é de quem? De Deus. Então nós podemos dizer que essa certeza que você tem, ela é uma convicção de que Deus te deu por meio da sua palavra. Você leu, você ouviu, isso gerou uma certeza no seu coração e você crê que você é uma pessoa salva. Tem alguém que tem dúvida aqui da sua salvação? Alguma pessoa tem dúvida da sua salvação, mas alguém tem dúvida da salvação? 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, muito bem. Olha só, as nossas dúvidas em relação à salvação, elas consistem basicamente num elemento. Vamos ajudar essas pessoas, essas 6 pessoas que corajosamente, que legal que vocês fizeram isso, levantaram as suas mãos. Isso é muito importante, por quê? Porque a Bíblia nos instrui a nós crermos na salvação. E ela nos dá garantia de que de fato nós estamos salvos. A grande questão é que algumas pessoas em nosso meio não sabem, não têm uma clareza, uma certeza. Agora vamos pensar o seguinte: o que nos faz pensar de que nós não podemos ter essa certeza? A maioria, de forma sincera, se nós pudéssemos dizer, sejam essas 6 pessoas ou muitas outras pessoas, elas pensam do seguinte modo: eu não sei se eu estou salvo, porque eu não sou tão bom assim, porque eu sou pecador demais, porque eu faço um monte de coisa errada, porque a minha vida não condiz com tudo aquilo que eu creio, que a minha vida não está tão alinhada com aquilo que eu já ouvi de Deus, porque eu sou responsável daquilo que eu ouvi, e eu não consigo obedecer a tudo que eu ouvi. A maioria das pessoas que têm dúvidas em relação à salvação, a lógica do pensamento delas está em função do quê? Eu não estou de acordo com isso. Eu não estou de acordo com aquilo que eu espero e acho que precisa acontecer para que eu possa dizer, eu estou salvo. Aí vem o apóstolo Paulo, e agora tem uma palavra bíblica para vocês 6, ou para mais algumas pessoas que talvez estejam na mesma dúvida e ainda não têm essa certeza. O apóstolo Paulo explica a respeito da salvação. Ele fala assim em Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Efésios 2, se quiser colocar na tela, pode colocar. Eu vou recitando e você vai acompanhando lá
por meio da nossa mídia. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ele vai falar a respeito da salvação. Ele vai começar dizendo o seguinte, ó, porque pela graça, pois pela graça sois salvos. Olha, eu nem cheguei ainda, não estou falando de... Porque a gente tem que passar nesse ponto aqui, para depois avançar para o próximo, tá bom? Porque se a gente não consegue ainda ter uma garantia de fé para a salvação, a gente não vai conseguir ter uma garantia de fé para todas as demais evidências e manifestações do Espírito Santo. Então vamos alinhar a partir disso. Veja bem o que diz ali. Revelação da palavra de Deus, escritura sagrada, isso é logos, isso é palavra revelada, escritura que está à disposição de todos nós, mas que agora em nome de Jesus vai se transformar num rema para a vida dessas pessoas que estão ouvindo e desejosas de também ter certeza. Olha o que diz lá, pois pela graça sois salvos. A gente é salvo por meio do quê? Por meio da graça. O que é graça? Graça, alguém pode definir? Favor não merecido, muito bem. Ou seja, é um presente que a gente não merece receber. Vamos pegar essa... Sabe aquele filho que faz tudo errado? Tudo errado. E aí ganha um PS4 no final. Aí você fala, meu Deus, não merecia. Não merecia um PS4. Você é alguém assim, Rubens? Não merecia um PS4, não merecia presente algum. Mas o Pai amoroso, não levando em consideração os nossos erros, não levando em consideração a nossa performance, que foi muito ruim, não levando em consideração quão bons alunos fomos, ou quão bons filhos fomos, ele decidiu nos dar um presente. Nesse caso, qual o presente que ele resolveu nos dar? Ali fala, ó, pois pela graça sois. Então a salvação, ela é uma decisão de Deus. Primeiro ponto importante. A salvação não começa na terra, a salvação começa no coração de Deus. Salvação é o resgate de alguém que está longe por causa do pecado. Adão e Eva pecaram e todos aqueles que são descendentes de Adão e Eva nascem nessa consideração, nessa situação de afastados, alheios, distantes de Deus. Então Deus criou um plano de redenção, criou um plano de trazer de volta aquele que se perdeu. Quem se perdeu? O ser humano. E para isso, você sabe essa história muito bem, isso não precisa explicar tanto. Ele enviou Jesus, Jesus aceitou, Jesus veio nessa condição de Deus que se fez carne, se despojou da sua glória divina, para poder assumir a forma de servo, ser obediente até a morte, morte de cruz, e por meio dele nós temos então salvação. Ele fez uma obra de identificação conosco, ou seja, ele foi para a cruz para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, para nós sermos aceitos por Deus. Aí já começa uma grande explicação importante. Nós somos salvos pela graça. Só que se parasse aí, todos os seres humanos seriam salvos. Todos. Absolutamente, nesse exato momento, 7,5 bilhões de pessoas estariam salvas. Todos que já morreram e todos que vão ainda viver seriam salvos. Se nós parássemos essa explicação até aí, a graça seria específica e única, o único elemento que importa para que a salvação acontecesse. Só que o versículo continua. Olha o que o versículo diz. Pois pela graça sois salvos, e agora vem o modo de operação. Mediante o quê? Aí que está a questão. Então, o elemento da salvação, ele se compõe, de um lado, na ação de Deus, e no outro, na resposta do homem. A ação de Deus é a graça que nos foi dada por meio de Jesus. É o presente merecido que a gente não fez nada e Deus resolveu nos dar. Ok? Só que esse presente precisa ser recebido. Porque eu posso desprezar o presente. Eu posso passar uma vida e falar assim, eu não mereço tanto amor. Vamos pegar o caso do menino que fez tudo errado, absolutamente tudo errado, e o pai resolveu dar o PS4. Ele pode chegar naquele maravilhoso dia, ele tem lá uma caixa maravilhosa com uma fita linda, um presente lá embrulhado, maravilhoso. O pai fala, é para você porque eu te amo, é a minha decisão de te amar. Ele abre o presente e fala, eu não mereço. E aí o que acontece? Ele não vai desfrutar do presente. O presente foi dado para ele? Foi dado para ele. Mas ele não vai desfrutar. Por quê? Porque ele teima em dizer para si mesmo que o amor do pai é insuficiente diante do seu desmerecimento. Ele está dizendo com isso o seguinte, ó,
O meu pecado é maior que o teu amor. Está dando para entender? Eu sou tão ruim, mas tão ruim, que isso para mim é mais importante do que receber esse presente de forma gratuita. Então eu estou dizendo para Deus: Deus, você não é suficiente para mim. E a tua decisão de me amar, mesmo que seja ruim que dói, ela não é tão forte, boa e poderosa quanto a minha performance. A minha performance, ela é muito mais importante para mim, e eu vou me salvar pela minha própria justiça, pelas minhas próprias obras e não pela tua. É isso que eu estou dizendo quando eu não aceito o presente de Deus. É assim que funciona, assim. Aí o apóstolo Paulo explica. Olha o que ele diz lá: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E aí ele fala, ó, isso não vem de vós. Lembra que eu falei que a salvação não vem de nós? Ela é o quê? Ela é dom. Ali a palavra, ela é presente. No original em inglês, a palavra lá traduzida é gift. Ou seja, é um presente, é dado. Isso é um presente de Deus. Esse dom aqui poderia ser traduzido como um presente de Deus. E olha o que diz ali, ó, versículo 9. Isso é uma revelação para a sua vida. Não de obras. A salvação não importa nada às obras humanas. Tem absolutamente nada a ver com obra humana. A salvação só tem a ver com obra divina. A salvação só tem a ver com obra divina e a resposta que o homem dá para essa obra que Jesus fez na cruz. Não, para aí, pastor. Então quer dizer que eu posso ser um delinquente, um estuprador, um marginal, eu posso ser um assassino, eu posso fazer um monte de coisa errada, e se eu aceitar o presente, eu sou salvo? Sim. Ah não, mas é injusto. Nisso está a justiça de Deus. Não, mas é injusto, pastor. Eu vou viver 70 anos. Aí eu passo 69 anos e 11 meses. E eu vou morrer quando fizer 70 anos. Eu passo 69 anos, 70 anos, tá? 69 e 11 meses fazendo tudo que é podre, ruim, absurdo, mal. E nesse último mês de vida, no leito de morte, alguém prega o evangelho para mim. E eu descubro o amor de Deus. Nesse último mês de vida, na cama, no leito, para morrer. Alguém me fala do evangelho, do puro, simples e maravilhoso evangelho. E eu decido então abrir meu coração e receber esse presente. Vai para o céu ou não vai? Vai ser salvo ou não vai? Ah, mas isso é ruim demais, pastor. Isso aí não dá. Isso não tem lógica. A gente passa aqui uma vida na igreja, um rapazinho lá de 70 anos, 69 e 11 meses, passa 69 e 11 meses vivendo o inferno na terra, e aí um mês antes de morrer, se entrega a Jesus e vai ter a mesma coisa que eu. Ele vai para o mesmo lugar que você. Eu não falei que ele vai ter a mesma coisa que você. Eu não estou falando de galardão, não estou falando de recompensa, não estou falando de pagamento por obras. Eu não estou falando que as obras não tenham absolutamente nada a ver. Eu estou falando que quanto ao lugar onde nós passamos a eternidade, e nisso consiste salvação, eu não estou falando como nós vamos passar a eternidade. Eu estou falando onde nós vamos passar a eternidade. O lugar aonde nós vamos passar a eternidade é garantido por meio da resposta que eu dou ao amor de Deus, à graça de Deus. Não pelas minhas obras, mas pelas obras dele. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque aí que entra o detalhe. Imagina essas crianças que estão agora aqui na igreja. Imagina elas 70 anos. Elas terão 60 anos dentro da igreja, vivendo o evangelho, vivendo a vontade de Deus, o reino de Deus. Imagina elas ao lado, no leito de morte desse homem. Elas vão morrer no mesmo momento, com 70 anos. Imagina essa situação. Elas olham para o lado, e esse homem de 69 anos e 11 meses, que adulterou, que estuprou, que matou, que mandou matar, que roubou, que fez um monte de coisa, aceita Jesus e vai para o céu. E ela também vai. Passou 69 anos e 11 meses vivendo aí dentro do contexto da igreja, aleluia. Alguém poderia falar assim: eu não aceito. Eu acho isso injusto. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que é justo nessa história? O que é justo nessa história é que Cristo é a justiça de Deus. Isso é justo. Como assim? Deus não é injusto. E Ele pune absoluta e totalmente o pecado. Não há pecado que não seja punido pelo Senhor. Como que Ele faz isso então? Ele decidiu fazer isso em Jesus. Ele decidiu punir Jesus.
fazendo com que Jesus pudesse assumir o meu, o seu e desse homem de 69 anos e 11 meses que pecou a vida inteira. Todo o pecado da humanidade, não apenas nós três aqui nessa história. Todos veio sobre Jesus. A ira de Deus veio sobre Jesus. A justiça de Deus, em função do pecado, veio sobre Jesus. Por isso ele morre. E essa é a forma do Senhor para que nós possamos garantir salvação. A Bíblia fala, eu estou dando apenas uma explicação diante de 2 versículos bíblicos, dentre tantos que poderia, para poder falar que sim, nós podemos ter garantia e certeza da salvação. Porque a salvação não depende da minha performance, mas depende da minha fé em Cristo. Se você crê em Jesus, se você falou assim, Jesus, seja o meu Senhor, o meu Salvador, você disse em outras palavras, eu reconheço que o Senhor já pagou aquilo que eu não podia pagar, e eu recebo o presente da sua graça, da sua bondade, e não há nada que eu possa fazer de bom para merecer, e não há nada que eu possa fazer de tão ruim que eu não possa aceitar, porque o Senhor decidiu me amar. Isso é fé para a salvação. Faço novamente a pergunta, quem aqui tem certeza da salvação? Já mudou, já aumentou as mãos, glória a Deus. Pelo menos de 6, uns 5 já levantaram. Aleluia. Pastor, é assim fácil? É crer. É crer. É crer. Então crente crê em umas coisas estranhas, pastor. Sim, crente crê naquilo que Deus fala. Crente é assim. Crente é assim. Agora vamos lá, vamos caminhar junto nessa revelação. Eu estou indo por partes. Que nem o Jack. Por partes. Então, primeira coisa é, temos fé para a salvação, amém? Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode voltar lá em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, por gentileza, Adriano? Nós temos fé para a salvação, porque a palavra fala ali que Jesus disse, né? Que aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, o elemento da fé é o que determina a salvação. Ali não fala aquele que agir de forma bonita, aquele que usar perfume, aquele que usar maquiagem, aquele que ir à igreja, aquele que orar muito, aquele que jejuar, aquele que lê toda a Bíblia, aquele que já leu 10 vezes a Bíblia no ano, aquele que é bom com a família, aquele que é bom na sociedade. Não, ali fala aquele que crê. Ok? Ali a questão do crer é o que determina a salvação. Beleza. Nós sabemos que existe, uma vez que a gente crê, a nossa vida passa a ser movida em função daquilo que nós cremos, e a nossa vida vai ser agora mudada e transformada pela obra do Espírito Santo na nossa vida, a gente sabe disso. Mas o que nos garante salvação não é a performance que nós temos, e sim a obra de Jesus na cruz. Beleza, nós conseguimos crer para a salvação. Então, nós conseguimos, como homens e mulheres crentes em Deus, evangélicos que somos, nós sabemos que uma vez que o evangelho é pregado e uma pessoa crê no coração e confessa com a boca, que nem diz o apóstolo Paulo, ele pode ter a certeza da salvação, que diz lá, crê no coração, confessa com a boca, então estará salvo. Beleza, a gente sabe disso. Então a gente acredita nesse negócio. A gente prega para as pessoas isso. A gente ora com as pessoas dizendo, se você abrir seu coração, Jesus está à porta, querendo entrar. A gente fala para elas, né? Se você fizer uma oração, dizer para Jesus entrar, ele vai ser o seu Senhor, o seu dono absoluto, você vai ser filho, você vai ser herdeiro, você vai ser do Senhor. E a pessoa crê em função daquilo que você crê também. Tranquilo. Na célula acontece isso, a gente prega o evangelho. Você prega o evangelho para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus companheiros, e assim vai. A gente tem fé para a salvação. E esses sinais acompanharão aqueles que creem, meu nome expelirão demônios. A gente acredita que Jesus tem poder sobre todo e qualquer demônio? Tem ou não tem? Vocês creem nisso? Com isso a gente está dizendo que não há nenhum demônio que consiga resistir ao poder de Jesus. Não há. Então a gente crê que não importa o nível de consagração, o nível de batalha envolvida, o nível de possessão demoníaca, o nível de entrega, o nível de alianças, de pactos, o nível de comprometimento que exista, não importa. A gente crê que Jesus é maior, ele é mais poderoso, e ele pode quebrar isso tudo. Quem crê nisso? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Aleluia. A gente tem fé para isso. Então, se alguma pessoa ficar endemoniada aqui, eu nem preciso fazer nada, aleluia. Porque você acabou de levantar a mão, crendo piamente
que há poder de Deus através de Jesus. E quem é salvo aqui mesmo? Legal, então se você é salvo e também você crê que Jesus tem poder sobre todo demônio, então você pode orar sobre as pessoas, e o que vai acontecer? Esses sinais vão acompanhar a sua fé. O que vai acontecer? Expelirão demônios. Quem aqui já viu alguma pessoa ser liberta? Todos já viram, né? Não na televisão, isso é em nosso meio talvez até. Num evento, num ambiente, num encontro com Deus, sei lá. Você já viu pessoas serem libertas? Vou te matar! Quebra tudo, arrebenta, joga na parede, arrasta 10, empurra 5, quebra umas cadeiras, mesa, se joga no chão, faz um espacato no chão, sei lá. Fala, meu Deus do céu, vira um giraia. Aí você fica, meu Deus, ninguém vai dar conta desse negócio não, hein? Agora complicou. Essa força não é humana, não. Isso é uma força sobre-humana, é supernatural. Esse negócio aí é sobrenatural. Isso não é da terra, isso aí é coisa do cão, isso é coisa do inferno, isso é coisa lá de baixo, isso é coisa do capiroto, isso é coisa... E aí a gente fica consciente de que aquela realidade, ela não pode ser apenas um dipirona que resolve. Consciente que uma aspirina não vai resolver também. Aí o que a gente crê como crente? A gente crê que o que essa pessoa precisa é de Jesus. Então, a gente, ou alguma outra pessoa, vai expulsar aquele demônio. Tem fé para isso? Amém. Glória a Deus. Estamos alinhados. A gente tem fé para a salvação. A gente tem fé para expulsar o demônio. Vamos pular para o próximo versículo, Adriano. 18. Então, em Marcos 16, 18, diz assim, ó: pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Uau! Aqui está falando a respeito, vamos assim resumir essa história, diz assim: você crê que você tem um Deus de livramento, um Deus que pode fazer aquilo que era para te matar, não te matar? Um Deus que pode impedir, bloquear, impedir um ataque de morte sobre a sua vida? Tem um plano macabro de destruição, seja humano ou demoníaco, através de pessoas. E esse plano é frustrado. Aquela estratégia, aquela estratagema do inimigo, do inferno, ela é quebrada. E você sai ileso dessa circunstância. Alguém aqui já teve algum nível, mesmo que pequeno, de uma experiência assim, na sua caminhada com Deus? Levante sua mão. Algumas pessoas já tiveram. Consciência. Era para morrer e não morreu. Era para matar, mas não matou. Mesmo que você não tenha tido, você crê que Jesus pode fazer isso? Todos creem. Então a gente tem fé para salvar. A gente tem fé para salvação. A gente tem fé para expelir demônios. A gente tem fé para livramento de Deus. Aí a história continua e fala assim, ó: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vem cá, Márcia, vem aqui um pouquinho. Conta aqui para nós o que aconteceu na vigília. A paz, irmãos, boa noite. Eu tenho um testemunho rapidinho para dizer. Em fevereiro eu sofri um acidente de bicicleta. E eu creio assim, que Deus me deu um livramento muito forte, porque eu não lembro de nada. Na época, até a pastora orou por mim, mas deu um bloqueio bem forte na minha cabeça. E nessa vigília, Deus tem usado a Gigi na minha vida para orar muito por mim. E sábado ela orou pela minha vida em termos de curar. E eu fui no médico e fiz exames que eu tenho diabetes. E o médico falou para mim que eu estava com hemorragia nas duas vistas. E, na verdade, eu comentei até com o pastor que eu não estava nem enxergando. Eu vinha no culto, mas eu não estava nem enxergando nada. E, através da vida da Gigi, eu fui curada sábado. Então, eu acho que Deus tem um poder muito forte na vida da gente. Eu tenho que agradecer muito a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E pela vida da Gigi, que não tem desistido de mim. Que toda vigília, Deus tem usado a vida dela. Então, eu acho assim, que a gente não pode desistir do que Deus tem pela vida da gente. Obrigado. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Rubens, eu sei que pode ser desafiador, mas você conseguiria numa frase dizer o que aconteceu com você, no seu corpo, na vigília? Você poderia relatar isso pra gente, por favor? Pode ser? Uma frase, não precisa ter um texto inteiro. Eu tenho um problema no pé direito e estava doendo muito no sábado. Meu irmão orou por mim e melhorou. Só isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem fé para curar enfermidades? Tem. A Gigi tem, o Marcelo tem. Eu tenho também, né, Marcelo? Falo isso porque algumas vezes a gente já viveu algumas experiências aqui em cima, né? Temos fé para isso? Temos ou não temos? Sim ou não? A gente crê que Jesus tem poder sobre toda e qualquer enfermidade, seja arrancar uma dor de um pé, seja arrancar hemorragia dos olhos, seja curar câncer, seja curar HIV, seja curar o que for, seja de pequena, média ou grande proporção. Nós temos ciência em função da palavra de Deus, de que esse Jesus está vivo, é real, poderoso e pode fazer isso, sim ou não? Quantos creem que Jesus tem poder sobre toda e qualquer enfermidade? Amém. Glória a Deus. Olha só, então a gente está bem, hein? A gente está crente mesmo nessa noite. Vamos lá, ó. A gente tem fé para a salvação. A gente tem fé para expulsar demônios. A gente tem fé para libertações e manifestações sobrenaturais de Deus em termos de nos livrar de alguma situação mortal. A gente tem fé, eu estou relatando, eu pedi o relato, não eu, porque senão eu falo de repente alguém falar, não sei se foi bem assim. Então eu pedi para a Márcia falar e pedi para o Rubens aqui falar, para que vocês pudessem saber através da boca deles mesmo aquilo que aconteceu. E são só 2 exemplos entre um mar de possibilidades que nós poderíamos aqui testemunhar do que Deus tem feito em nossas células, através da sua vida, através da vida do irmão que está do seu lado, e assim tem acontecido constantemente no nosso meio. Então nós temos fé também para a cura de enfermidades. Glória a Deus. Agora a pergunta, o que ficou faltando dessa nossa explicação aí? Eu falo línguas. Então vamos voltar lá no Falar Línguas lá. Volta lá para nós, Marcos 16, 17. Por gentileza, Adriano. O que faltou a gente falar? Faltou o pastor perguntar se a gente tem fé para poder falar em novas línguas. E aqui começam algumas situações. Porque a gente, às vezes, recebe um presente de cura. Às vezes era para a gente já estar morto e não morreu. Era para matar alguém, chegou e falou assim, meu Deus, você sofreu esse acidente? Puxa, por muito menos eu perdi o meu irmão. Aí eu vi no mesmo lugar que aconteceu o seu acidente, eu vi outra pessoa, ela foi decepada. A outra foi trucidada. A outra foi... E aí vai, você fica... Hã? Aí você chega à conclusão, meu Deus, era para morrer, não morri. Então a gente tem fé para desfrutar, ou às vezes até para orar em prol dessas manifestações. Só que quando fala do tema línguas estranhas, ou novas línguas, a gente fala, não sei. Não todos, mas eu falo algumas pessoas, puxam o breque, puxam o freio de mão e ficam assim um pouco indispostos com o tema. Por quê? Porque parece que isso é uma criação humana. Parece que alguém está fingindo para nós. Parece que alguém está criando alguma coisa que é nos dizer que é de Deus. Agora, vamos fazer a seguinte pergunta. Seria possível alguém... Só me pergunta se é possível, não falando se você faz isso ou não, só estou perguntando. Seria possível a gente desacreditar na salvação de alguém aqui dentro? A gente fala assim, eu acho que ele não está salvo não, pastor. Alguém aqui poderia chegar à conclusão, sim ou não? Poderia. Seria possível alguém achar que alguém aqui não foi liberto ainda, e está aqui, e a pessoa crê que foi liberta, mas alguém fala, eu acho que não está liberta não. Tem alguém que poderia crer nessa condição? Poderia. Poderia alguém falar assim, eu recebi um grande livramento, e alguém falar assim, não foi livramento, não. Isso foi uma série de acontecimentos que fez com que isso se manifestasse, mas isso não foi uma intervenção divina. Poderia alguém concluir isso aqui também? Poderia.
Poderia alguém falar assim, eu acho que a Márcia está exagerando, acho que não é bem assim. Ou alguém falar assim, eu acho que o Rubens, não sei, não senti muita firmeza. Ele veio aqui na frente, não queria, o pastor deu uma forçada, ele falou uma frase mesmo, poderia ter contado mais. Eu acho que, não sei, acho que é jogada do pastor com o Rubens, do Rubens com o pastor, para poder criar ibope, popularidade, falar que esse ministério tem poder. Mas eu acho que o Rubens está com dor no pé ainda. E se ele der uma forçadinha, ele vai ver que a dor está ali. Alguém poderia pensar isso? Poderia. Assim como também alguém pode ouvir outra pessoa orando em línguas e falar assim, isso não é de Deus não, hein? Isso aí não. Está inventando isso aí. Isso aí orando em línguas. Conheça a vida dessa pessoa, ela não merece orar em línguas. Ela não merece. Não merece. Não fez nada por isso. Eu estou aqui faz tempo, estou tentando, estou me esforçando, estou tentando aprender esse idioma, aí eu não consigo nunca. Já tentei, o pastor fala na frente, como é que ele falou? Racatarabachá. E não sai, eu esqueço em casa de fazer, eu perco a referência, tem que anotar, eu acho. Racatarabachá. Fazer um dicionário próprio, fazer um FAQ, né? E aí, se ele falar o que é, depois eu anoto, isso significa tal coisa. Alguém pode desconfiar em relação a qualquer uma dessas coisas? Pode, porque o que envolveu todas essas manifestações que eu acabei de dizer, seja a salvação, seja a libertação, seja a cura, seja o livramento, tudo isso envolveu um elemento que se chama fé. Fé. E o que é a fé? Hebreus 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que a gente não vê. Eu estou partindo por esse caminho para que a gente possa começar a falar desse assunto. Eu estou querendo dizer para você que, se você for pela lógica do entendimento, agora eu vou anotar tudo, porque o pastor agora vai desvendar os mistérios a respeito da oração no Espírito. E agora, então, depois disso, obviamente, de uma forma lógica, racional, matemática, cartesiana, eu vou falar em línguas de acordo com o poder do pastor Wesley. Você vai ficar frustrado consigo mesmo, comigo, com a igreja, com Deus e com o céu. Porque na verdade esse negócio envolve fé. Orar em línguas, aceitar o dom de orar em línguas, aceitar que esse dom existe, é real, tem um propósito, serve para alguma coisa, envolve um elemento que se chama fé. É claro que tudo que a gente vai falar agora vai ajudar a gente a crer. Porque a gente vai abrir a Escritura Sagrada, Deus vai falar conosco, a palavra vai ser exposta, a fé virá no nosso coração, e a gente vai até sair confessando, eu creio agora em línguas, eu creio. Assim como a gente fala, um dia a gente não cria em salvação, mas hoje a gente fala assim, eu creio na salvação. Um dia a gente achava que era tudo pilantragem de alguma igreja na televisão, que expulsava demônio e era tudo forjado, pagava para alguém para poder fazer um teatro. Aí você, um dia passou perto de uma experiência assim, ou viveu, você fala, não, é real esse negócio, Jesus realmente tem poder, ele quebra a maldição, ele quebra um monte de Exu, ele arrebenta com tudo, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Aí você fala, não é brincadeira não. Assim como a gente já superou alguns obstáculos para a fé em relação à salvação, em relação à libertação de pessoas, em relação à cura, em relação a manifestações de livramento, a mesma lógica nos faz crer que se ele não errou em nada que ele falou, por que ele erraria em relação a línguas? Por que ele inventaria um trem que só traria problema para a gente? Por que ele criaria um negócio para só trazer confusão no nosso contexto? Obviamente não. Agora entramos nas perguntas do Rubens, né? Isso é língua estranha, pastor? Não, é o pastor errando mesmo o nome. Não confunda, que de repente o pastor entrou no mistério lá. Não, é só tentando falar o nome do irmão. Então, aleluia. Vamos a algumas perguntas e vamos a algumas respostas. Ele fez duas e você tem liberdade de fazer quantas você quiser. Nós abrimos primeiramente em Marcos capítulo 16. Vamos dar um pulo agora. Um pulo lá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Obviamente nós não vamos conseguir encerrar essa mensagem, ela vai ter talvez parte 2, 3, 4, sei lá quantas
forem necessárias, mas a gente vai avançando. 1 Coríntios capítulo 12 é um clássico texto a respeito de algo que os crentes apaixonados por Jesus, famintos pelo Senhor e desejosos de um avivamento, tanto amam, que é o texto a respeito de dons espirituais. Dons espirituais. Tem mais uma pergunta? 1 Coríntios 12, versículo 1 em diante. Vamos lá. Diz assim, ó. Aqui são textos que falam a respeito dos dons. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, para a igreja de Corinto. Ele está falando a respeito dos dons espirituais. Vamos lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais, olha que palavra interessante, ignorantes. O que é isso, pastor? Está me xingando o apóstolo Paulo? Não, ele está dizendo o seguinte, que é possível nós sermos desconhecedores de algo. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu não quero que você, como um crente, tendo a oportunidade, você escolha ser neófito, ignorante, desconhecedor a respeito daquilo que é um presente de Deus e que é fundamental, que é importantíssimo para a vida da igreja. Aí ele continua a argumentação dele, ó. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Ele está dizendo o seguinte, olha, antes vocês eram idólatras, antes vocês eram descrentes, e vocês se deixavam conduzir pelos seus guias espirituais. Vocês criam em pedra, em escultura, em arruda, vocês criam em pirâmide, acreditavam em elefante, acreditavam em gnomo, acreditavam em um monte de treco na madeira, batia na madeira, vocês faziam mandinga, vocês acreditavam num monte de porcaria. Mas aí falta o Espírito Santo e fica, não sei não. É o que ele está dizendo o seguinte, não seja ignorante. Antes vocês eram tudo isso. Vocês eram ignorantes em relação às coisas de Deus. Acreditavam nesses ídolos mudos e seguiam eles, eram guiados por essas realidades espirituais. Versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. A palavra anátema aqui é uma palavra no sentido de maldito Jesus. Essa palavra poderia ser traduzida assim também. Então diz o seguinte, ó. Por isso vos afirmo, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldito a respeito de Jesus, sobre Jesus. Ele conclui dizendo o seguinte, ó, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Olha que coisa. A gente começou a explicar isso na semana passada, não deu tempo para a gente informar mais, mas eu falei sobre esse versículo. Eu disse assim, ó, ninguém confessa Jesus na sua vida se não for por intermédio, pela obra dessa terceira pessoa da Trindade, que se chama Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem nos conduz até Jesus, quem toca o nosso coração, nos quebranta, nos ensina, nos mostra toda a verdade, é o Espírito Santo. De modo que todos aqueles que levantaram a sua mão, que têm certeza, ou aqueles que estão para ter certeza, foram alvos da atuação do Espírito Santo. Você não estaria aqui nessa igreja se não fosse alvo da atuação do Espírito Santo. Você não estaria aqui sentado me ouvindo com um apetite e vontade de ouvir, se não fosse por causa da pessoa do Espírito Santo na sua vida. Agora, por que ele fala isso? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, eu quero que vocês entendam que vocês já foram conduzidos pelo Espírito Santo até essa experiência. Vocês já foram salvos pela obra do Espírito Santo, fazendo com que Jesus passasse a viver dentro de vocês. E detalhe, Cristo em vocês é a esperança da glória, e Cristo em vocês é a garantia da presença do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Com isso ele está dizendo o seguinte para nós, vocês têm o Espírito Santo, tranquilo. Ter o Espírito Santo é igual a estar salvo, ter o Espírito Santo é igual a crer no Senhor. Ter o Espírito Santo mora na vida de todo aquele que crê em Cristo. O apóstolo Paulo, com outras palavras, nas cartas aos Coríntios, ele explica isso mais e mais vezes. Ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de habitação do Espírito Santo. Muito bem. Ele está dizendo o seguinte, ó, não tem como não ser o Espírito Santo. Ele está querendo dizer o seguinte, em termos desse anátema Jesus, ó, o único que nos envolve, nos empurra, nos condiciona para uma experiência de dizer Jesus seja meu Senhor, o único que faz isso é o Espírito Santo. Nenhum outro espírito faz isso. Todos os demais espíritos agem contra isso.
Aceitar Jesus não é da vontade de Satanás. Aceitar Jesus não é da vontade do mundo. Aceitar Jesus não é da vontade da carne. Então, aceitar Jesus é uma obra do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você então já foi movido pelo Espírito Santo. Agora, dada essa explicação, o apóstolo Paulo está querendo dizer para a gente o seguinte: olha, vocês têm o Espírito Santo, tá? Não fique achando que vocês não têm. Fica todo mundo tranquilo, vocês têm o Espírito Santo. Só que agora a gente vai falar de, né, a gente ter o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo nos ter e agir através de nós para tocar outras vidas. Não é ter a garantia da salvação apenas. É ser usado por Ele na terra para tocar outras e outras pessoas. Quer fazer uma pergunta, Márcia? Pode fazer. A Márcia está fazendo uma pergunta em relação a um contexto familiar. Ela menciona que tem várias pessoas na família dela que são católicas, e a pergunta dela é: um católico tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo? Como que funciona essa experiência do Espírito Santo para uma pessoa que é católica? Deixa eu falar algo biblicamente. O Espírito Santo não é exclusividade de uma igreja evangélica, de uma placa denominacional, de uma religião ou de qualquer... O Espírito Santo, ele é Deus. Ele age em quem Ele quer, do modo como Ele quer, da maneira como a Bíblia nos mostra, de acordo com a palavra de Deus. O que a gente pode falar a respeito disso não envolve evangélico ou católico ou qualquer outra situação. O que nós queremos dizer é que para aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, único, detalhe, único Senhor e Salvador, essa é uma obra que o Espírito Santo faz, certo? Obviamente, quando a gente fala de doutrinas e diferenças doutrinárias entre A, B, C ou Z, o grande fator, que a gente vai entrar em outros momentos para poder explicar mais a respeito disso, esse grande tema das religiões e seitas, eu estou preparando também isso para poder trazer para vocês, dentro dessa vida ministerial. A gente vai falar sobre religiões e seitas, a gente vai entender muito melhor isso aí, e vai explicar muito mais, com mais profundidade essa pergunta. Mas o grande elemento é que o Espírito Santo tem um compromisso de nos mostrar Jesus. O Espírito Santo não nos mostra Maria, José, São Tadeu, Bartolomeu, Antônio, Cida, e vai. A Cida, essa está aqui. Dona Cida está aqui, ele já mostrou para todos nós. Essa é a Cida, irmãos. Quem não sabia quem é a Cida, Dona Cida está aqui, a mãe do Davi. Glória a Deus. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra para poder manifestar e ministrar salvação. A Bíblia, a mesma Bíblia, seja para um, para outro, é a mesma para todos. Não, a Bíblia não foi feita para evangélicos pentecostais, ou neopentecostais, ou tradicionais. A Bíblia, ela é uma revelação para todo ser humano. Ela fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, seu nome é Jesus Cristo. Não existe outro. Ponto. Ponto. A pergunta mais difícil que você está fazendo, Márcio, talvez seja assim: tem como a gente garantir salvação para quem crê em Jesus e mais 30? Jesus e mais 2, Jesus e mais algum? Eu não posso entrar nesse mérito. Agora, o mérito da Bíblia menciona que se a pessoa declara Jesus como seu Senhor e Salvador, nós podemos acreditar, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, que salvação se manifesta. Dado ao fato que salvação se manifesta, então tudo que tem a ver com promessas de Deus para a vida daqueles que creem, vale para o lado de cá, como vale para o lado de lá. Vale para quem está aqui dentro, vale para quem está lá fora. Para quem é o Espírito Santo? Para crentes. Para quem são os dons espirituais? Para crentes em Cristo Jesus. Tudo que a gente vai falar tem a ver com quem? Tem a ver com crentes em Cristo Jesus. Ok? Nós não conseguimos definir, a não ser quando os frutos são tão claros que fica fácil de definir, mas tirando isso, é muito difícil e perigoso a gente falar assim: esse vai ser salvo, esse não vai, esse vai ser salvo, esse não vai, porque a gente pode cometer erros. A gente tem um crivo, e esse crivo é seguro, uma base segura, que é Jesus. E o que a pessoa faz com Jesus? Se ela aceita o presente ou se ela recusa o presente. Se ela ganha o PlayStation de graça ou se ela fala: eu não mereço, eu não quero, eu prefiro ganhar um Xbox. Ela vai lá e confia no Xbox e não no PlayStation 4. Então, é uma opção. Tem gente que quer ter todos
todos os games também junto, né? É um problema, é essa salada de fruta. Mas, biblicamente, sem entrar em avaliações mais profundas, esse é o crivo para poder responder essa pergunta. Então, assim, há um católico que fala em línguas, a gente pode acreditar que é de Deus? É uma pergunta muito complexa para ser respondida. Muito difícil. Muito difícil. Biblicamente, nós sabemos que essa realidade é para aqueles que são membro do corpo de Cristo. Ah, mas ele vai na igreja. Bom, é membro do corpo de Cristo. Não é membro do corpo da igreja apostólica, católica, romana, não. Nem igreja Fonte Vida, nem igreja batista, Assembleia de Deus, não, é membro do corpo de Cristo. Para fazer parte do membro do corpo de Cristo, tem que passar pela experiência com Jesus. Passou pela experiência com Jesus, faz parte do corpo faz parte desse corpo, cujo cabeça é Jesus. Ponto. E aí, voltamos então para essa passagem. Não sei se a gente consegue ganhar mais uns minutinhos. Só mais uns minutinhos para a gente poder avançar pelo menos essa leitura aqui. O versículo 4, agora o apóstolo Paulo vai começar a explicar a respeito desses dons. Ele fala o seguinte, olha. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Como assim o Espírito é o mesmo? O Espírito que direciona, que entrega, que libera, que atua por meio desses dons que são vários e são diversos, é o mesmo. Qual que é o Espírito aqui? É o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Que todos são esses? Todos é todas as pessoas do mundo? Não. Quem são esses todos? Todos os membros do corpo de Cristo. O que ele está falando aqui é restrito ao corpo de Cristo. Lá embaixo ele vai explicar isso. Ok? Depois ele vai explicar esse detalhe. Muito bem. Versículo 7. A manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Já começamos a explicar aquilo que o Rubens perguntou. Leva 3 aulas para a gente poder responder a pergunta do Rubens. Tem que ter paciência com a gente aqui, Rubens. Olha só. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Significa o seguinte: todo dom, toda atuação, manifestação, serviço, tudo isso, realizações, envolve um fim proveitoso. Tem um propósito. Há um porquê. Há uma intenção em Deus. E é um fim proveitoso. Gera proveito. Gera bônus, não gera ônus. Gera coisa boa, não coisa ruim. Gera algo que Deus quer. Muito bem. Agora ele começa dizendo como que Deus vai fazer esse processo na igreja. Versículo 8 ele diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, primeiro dom que ele vai elencar aqui, palavra de sabedoria. Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. A gente vai explicar mais para frente a respeito desse dom. O que ele significa. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. É um outro dom em ação, em operação, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé todos nós temos, pastor. Não, essa fé aqui não é a fé salvadora. Aqui é o dom da fé. É um dom específico, especial, para um fim proveitoso, que entra em ação diante de algumas realidades e mediante algumas pessoas que Deus concede. Esse é um dom da fé. Não é a fé de Efésios 2, 8 e 9, como que eu falei para vocês. Não é a fé que cresce de acordo com aquela que está traduzida na nossa Bíblia em Gálatas capítulo 5 como fidelidade, né, como fé, como elemento da obra do Espírito Santo na nossa vida, como um fruto. Não é fruto aqui, não é fé salvadora aqui, é dom espiritual, ok? Estou no versículo 9. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Detalhe do plural aqui. Ó. Dons de curar. Opa, tem explicação interessante aqui em relação a dons de curar. Versículo 10. A outro, operações de milagres. Está elencando aí. Ao todo são 9, tá? A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. É intuição feminina, pastor? Não, é discernimento de espíritos. É diferente. Achei que eu tivesse isso aí, pastor.
por ser mulher. Não, é discernimento de espíritos. Ser mulher é uma realidade que Deus fez você ser por meio do nascimento. Receber esse dom é em função do novo nascimento. Não significa o nascer da carne, mas sim o nascer de Deus. Pode ser que Deus o conceda assim, sendo mulher ou homem, não importa. De acordo com aquilo que é a vontade e o propósito de Deus. E agora entra um tema aqui que nos é importante. A um, e esse a um agora que pega para muitos, porque a gente fica assim, mas se é a um, então eu não sou, se eu sou um, não sei se eu sou dois ou três, é a um, não é o dois, eu sou o dois e eu estou sem. Se eu for o um, tá bom. A um, variedade de línguas. Ih, pastor, lascou. Achei que era para todo mundo. Fica a pergunta que ninguém fez ainda, mas eu estou fazendo. Até a semana que vem, a gente espera responder ou não. Que é para todos? E agora, será que é para todos? O que o apóstolo Paulo vai nos explicar por meio da revelação da palavra? A um, variedade de línguas. E a outro dom, hein? Outro dom em ação, que é a capacidade para interpretá-las. Interessante. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe quer, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, brasileiros, argentinos, chilenos, paraguaios, venezuelanos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que eu não sou mão, hein? Não sou do corpo, então. Nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, queria tanto ser olho, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser o que ele é. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria então o corpo como um todo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti, e nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes nós damos muita honra, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Olha que legal, eu gosto dessa passagem. Isso aqui dá uma boa pregação. Aleluia. Ele está falando da atenção que nós damos para algumas coisas que não são tão interessantes assim. Já percebeu? Vamos imaginar que você... já há um certo tempo você percebeu que você tem uma falha na sobrancelha. Sua sobrancelha, ela acorda sempre apontada para o norte. O que você faz com ela? Você dá uma atenção especial para ela. Você trata com carinho, você vai lá, alisa, faz carinho nela todo dia, jogando ela para o sul, né? Fazendo ela contra a sua própria natureza. Por quê? Porque você dá uma atenção em função de que aquilo lhe é indecoroso. Aquilo lhe gera um primeiro momento algo que isso aqui não tem muita glória, mas você dá a glória devida e dá a honra devida, justamente em função da característica daquela parte do seu corpo. Mas os nossos, versículo 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Tem membros que mesmo que a gente não dê atenção no nosso corpo, eles garantem o bom funcionamento do corpo. A gente nem precisa olhar com tanta intenção para eles, mas tem algumas coisas que nos chamam mais atenção. A perna um pouquinho mais torta nos chama mais atenção do que o pulmão. A gente às vezes analisa com mais carinho uma unha encravada do que propriamente o baço. Entende o que eu quero dizer? Não o braço, o baço. Então, é o que o apóstolo Paulo está explicando em relação às realidades do corpo. Ele está querendo dizer o seguinte, são muitos membros. Cada membro cumpre um papel. Não pode ser desprezado. Tem membros que têm um papel inferior, dentro do contexto. Tem outros que têm um papel muito forte. Mas nenhum deles pode ser desprezado. Todos eles têm a sua importância. Quando ele fala isso, ele não está falando a respeito, eu acho que o Rafael não é legal. Eu gosto mais do Klaus. A Pri mais ou menos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando em relação à função. Há um dom sobre a vida do Rafael. O Espírito Santo está falando por meio da palavra. Esse dom que Deus colocou na vida do Rafael, ele serve para o bom funcionamento de todo o corpo. O dom que Deus colocou sobre o Klaus
serve para o bom funcionamento de todo o corpo. O dom que Deus colocou sobre a Priscila serve sobre o bom funcionamento de todo o corpo. Está conseguindo entender? Ele não está falando assim, ó, dê valor a todo mundo. É claro que a gente tem que dar valor a todo mundo. Mas aqui ele não está falando de valor humano, da personalidade da pessoa. Ele está falando em relação aos dons. Ele está dizendo o seguinte: todos esses que eu elenquei são importantes. E todos esses não podem ser desprezados. E eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a eles. Eu quero que vocês entendam, meditem, compreendam e vivam isso. Porque na medida que isso tudo acontecer, nós teremos um organismo vivo, nós teremos um corpo funcionando plenamente. O corpo de Cristo, a nível local, regional, mundial. Uma vez que vivencie tudo isso aqui, ele funciona de forma saudável. O que o Espírito Santo quer nos explicar nessa noite por causa do tempo? Na outra noite ele explica mais. Ele quer dizer o seguinte: nós como igreja precisamos de todos esses. Absolutamente todos esses. Você vai se surpreender talvez com algumas explicações que nós vamos dar aqui em relação aos dons, em relação a línguas e tudo mais. Mas eu quero que você já previamente entenda essa palavra e tenha ela como uma revelação para a sua vida. Todos esses dons são importantes. Eu não posso dizer assim, eu não gosto de profecia. Profecia eu não gosto. Eu gosto de dons de curar. Eu acho lindo esse negócio acontecendo. Nossa, quando pega a perna da pessoa, a perna mais curta, ele pega assim, puxa. Nossa, eu acho lindo isso, maravilhoso. Isso é muito legal. Quando acontece esse negócio assim, a pessoa bota na cadeira e fala assim: deixa eu ver a tua perna. Olha lá, tem 1 centímetro, 2 centímetros. Aí puxa assim, ó, em nome de Jesus seja curada a perna. Puxa assim, nossa, isso é lindo. Agora fala em línguas da minha volta, eu não gosto não. Aí esse negócio de profetizar também eu não gosto não. Aí esse negócio de revelação vem marchando e fala assim: isso que te digo. Esse negócio eu não gosto não. Isso aí é muito agressivo. Isso aí não é. Ele está dizendo: não façam isso. O apóstolo Paulo está dizendo: não façam isso. Não desprezem os dons. Não botem nenhum deles para baixo. Obviamente, tem alguns que são mais importantes na comparação com que outros. Mas nenhum deles pode ser desprezado. Amém? Aleluia. Ai, que tempo curto que nós temos aqui, né, irmãos? Mas amém. Glória a Deus. Eu me empolguei um pouquinho mais porque amanhã é feriado, então eu sei que você dá né? É tranquilo. Ah, pastor, amanhã é feriado, pode ir até 9h30, tranquilo. Como ninguém deu amém, eu vou encerrar mesmo assim. Eu entendi, irmão. Não entendi, eu entendi o recado, fica tranquilo. Vamos encerrar. Eu estou entendendo. Eu tenho. Não é um discernimento de espírito, isso aqui é um discernimento humano mesmo. Pastor Wesley é uma pessoa que entende. Vamos ficar de pé. Eu ainda não respondi as 2 perguntas do Rubens, tá? Só estou começando a responder. A da Márcia eu já respondi, mas a do Rubens. Acho que Deus tem algum negócio com o Rubens, hein? Ele está esticando essa resposta e vai. Acho que Deus quer fazer alguma coisa aqui. Aleluia, glória a Deus. Ó, você já tem base bíblica agora para começar a meditar um pouquinho mais a respeito disso. Marcos 16, do 15 a 17, 15 a 18, beleza. Já entendeu que a promessa de Jesus para aqueles que creem, obra da evangelização, foi anunciado por ele que aconteceria no meio do contexto da igreja que crê, legal. Agora a gente tem um salto para dentro de uma palavra pastoral, uma palavra apostólica, por meio do apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto a respeito dos dons. Ele fala o seguinte: olha, vamos organizar esse negócio. Não quero que ninguém seja ignorante em relação a isso, mas deixa eu explicar. Esses são os dons. Ele elencou ali 9, ok? Lembra deles ainda? Vai cair na prova algum dia, né? Então vamos lá. Palavra de sabedoria, né? Palavra de conhecimento. Que mais? Tinha profecia lá também, tinha. Que mais? Dons de curar. Variedade de línguas. Isso, grava esse nome aqui, esse nome tem muita importância. Variedade de línguas. Discernimento de espíritos. Dom da fé. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Exatamente, é isso. 9 ao todo, ok? Temos 9 dons espirituais em 1 Coríntios 12. Interessante, né? Glória a Deus. Em Gálatas 5 nós temos fruto do Espírito. 9 também. Só um conhecimento bíblico aí, que um dia se fizer alguma cruzadinha bíblica, você já sabe, tem 9 dons espirituais, tem 9 do fruto do Espírito. Só para você saber, aumentar o seu conhecimento bíblico em relação a esse tema. Amém, queridos? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu sempre acho que isso vai ser mais rápido, mas é assim mesmo.
Vai dar certo. Suporte, aguente, querido. Fique conosco, não desista da gente, não. Continue aqui. Vai ficar bom. Eu tô garantido para você, você vai ter muita revelação em relação a esse tema. Deus vai te ensinar por meio da palavra, de uma interpretação bíblica. Você não vai pegar a palavra para, o pastor da igreja tal acha isso, o outro pastor da igreja acolá acha tal coisa, e eu não sei o que eu acho. Não, você vai achar o que a Bíblia fala. A nossa fé precisa ser uma fé bíblica, a gente tem que pegar a palavra e buscar nela a revelação. A gente não tem que ancorar simplesmente no que alguém crê, mas naquilo que a gente crê por meio da palavra de Deus. A minha intenção em abrir a Bíblia e ler não é gastar tempo, é de que você tenha experiência com a Escritura Sagrada, que você leia e entenda, opa, está na Bíblia esse negócio. Semana que vem a gente vai falar sobre 1 Coríntios 14, já fica aí como homework para você, tá? Como lição de casa para você. Você já vai dando uma investigada em 1 Coríntios 14, vai ficar interessante, porque em 1 Coríntios 14 é aí que o lance fica interessantíssimo. Entra as respostas que o Rubens perguntou, e abre leque para muitas outras perguntas que nós vamos com certeza ter por meio da leitura e da meditação de 1 Coríntios 14. No 13 ele explica a respeito do amor, e no 14 ele volta a falar de língua e profecia. E a gente vai tentar entender esse processo, o que ele está querendo dizer em meio a tudo isso. Amém? Glória a Deus. Qual que é a lição de casa mesmo? 1 Coríntios 14. Pastor, o que está querendo dizer com lição de casa? Eu tenho que ler 1 Coríntios 14 para poder estar aqui no Tadel? Sim, exatamente. Você chegar aqui, sim, eu vou perguntar, você leu? Se não leu, volta para cá. Não, você pode ficar aí, sem problema. Mas assim, bom para você e para nós todos que você tenha lido. A gente não vai precisar ler inteiro aqui. Eu já vou mencionar os versículos. Olha, no versículo tal de 14, diz isso. No versículo tal do capítulo 14, diz isso. A gente não vai precisar ler todo aqui, não. Que a gente fez agora com o 12. Amém? Glória a Deus. Vamos lá acabar isso aqui, porque tem gente que precisa trabalhar amanhã.